Fala aí pessoal, tudo bem? Muito boa noite para vocês, ou bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu gostaria de passar para vocês a minha leitura em relação ao mercado no dia 13 de fevereiro, a abertura dele em M2, tá bem? Foi um dia muito bom, assim, relacionado aos outros 3 dias que deu um certo pouquinho de medo de fecharmos a semana praticamente no 0 a 0 ou até mesmo negativo. Mas a gente conseguiu sobreviver, né? A gente conseguiu passar essa fase ruim e começamos a engatar 2 sequências boas, né? Que a gente voltou até o nosso percentual positivo. Eu vou começar minha leitura dizendo o mais básico que tem, né? Em relação à própria leitura. Como a gente pode ver, a abertura pegou os 4 primeiros candles e retraiu, né? Você pode ver que as ordens de compra ganharam o mercado nesse momento. E a gente ficou um pouco apreensivo em relação ao grupo, porque a gente já estava imaginando que seria uma continuidade de queda, dado ao dia anterior, que deu um candle enorme de H4 do diário. Tudo ficou muito confuso depois de um certo horário, tipo 2 horas da tarde, as coisas já estavam indo longe demais, digamos assim, né? E o preço não voltou, a gente ficou apreensivo porque a gente não conseguiu retornar para o ponto inicial, mas a gente esperou a abertura e a gente tinha deduzido que seria uma retração de volta, né, uma recuperação do preço, porque foi uma anomalia, ele desceu muito mais do que ele deveria ter descido. Então foi uma captura muito grande. E se a gente observar, a gente vai começar a ver essa primeira marcação em M2 e a gente vai ver a volta do preço pegando já lá em cima, já confirmando, né? Só que o melhor cenário possível é quando ele retorna para dentro do nosso range, porque o stop vai ficar barato. Ou seja, a nossa ordem pode ser dada em 50% do canal. E a gente dá procedimento em relação à operação. Ou seja, o stop fica pequeno, fica como se fosse 50%. E a gente ganha praticamente um 3 para 1, né? Porque dada a projeção, o trade ficou longo, ou seja, três zonas do mesmo tamanho seguidas. A gente viu o preço confirmando fora, né? E depois ele ainda retraiu um pouco mais em 50%, que é o natural do preço acontecer. Porque toda vez que ele chegou em uma expansão, ele retestou de novo o ponto inicial dela. Então, se você observar, ele testou em 50%, retornou e a gente seguiu diretamente para o nosso take. Foi um take muito, não vou dizer rápido, mas foi um take muito seguro por causa dos retestes nas zonas. É uma coisa muito importante que eu tenho para lembrar para vocês. Se você está com dúvida em relação à sua marcação, você só precisa de uma confirmação. As retrações nas regiões importantes de 0, 50, 100% da região, quando passa em 50% das zonas livres, né, que a gente pega o lucro, se você viu que as retrações ficaram exatamente em 50%, tenha certeza que as suas marcações estão extremamente certas. Tá? Baseado nisso, nosso sentimento, a gente só fez essa primeira entrada porque a gente está mudando o nosso operacional em relação às outras entradas, tá? A gente está focando seriamente em somente a primeira ordem, que é a primeira abertura do mercado, ou seja, o primeiro momento de mercado, quando já confirmamos os 4 primeiros candles, é a nossa prioridade hoje. Dito isso, isso tem nos dado uns ganhos muito bons em relação a esses dias anteriores, porque, cara, a gente sofre um pouco menos, espera um pouco menos dentro do mercado e as coisas tendem a funcionar um pouco melhor, né? Então foi basicamente isso que aconteceu no dia 13 e eu já tenho uma boa notícia, eu não pedi autorização para o aluno para citar o nome, nem mesmo mostrar para vocês, mas se ele me der autorização num próximo vídeo eu mostro. Nós já tivemos aluno com a marca de $25 mil em mesa proprietária sendo aprovada usando 100% de PCM, ou seja, o nosso método ele aprova contas. Então está mais que testado, eu já passei mesa de 10 mil, já estou numa segunda fase em relação a uma outra mesa de 10 mil, esse meu amigo passou nessa de 25, dentro de 5 dias ele conseguiu passar, fazendo 5 boas entradas, 5 assertividades em relação à abertura do mercado. E foi o suficiente para ele fazer essa passagem e já conseguir a conta financiada em relação à mesa. Fica o meu convite para você visitar o nosso grupo. Já está chegando mais gente, eu gostei demais disso, já chegou 2 pessoas novas. O link continua na descrição e você vai ver um outro link aí que também é relacionado ao nosso grupo, uma classe VIP, digamos assim. É uma classe onde eu acompanho o pessoal com lives
E é somente lá que eu faço lives, tá? Eu acompanho fazendo todo o processo, todo o operacional da pessoa, calculando lotes, calculando as margens que elas precisam, a grana que ela precisa, ou até mesmo a estratégia que elas podem usar em relação à agressividade para passagem de mesa, né? Então, se você tem essa dúvida ou essa curiosidade de saber como é que funciona, vê aí no link, clica, se o valor estiver de acordo com aquilo que você acha legal, a gente pode seguir e dar uma consultoria para você, tá? Mas caso você não queira assistir às lives ou ter um acompanhamento individualizado, você ainda tem o nosso grupo principal, que você também recebe as análises. Obviamente não são as análises em tempo real, como se fosse em uma live, mas você ainda assim é acompanhado de tempo em tempo. Qualquer dúvida, deixa no comentário ou deixa lá no grupo principal, vocês podem entrar, fiquem à vontade, tá? E a gente segue assim, tá bom? Hoje foi um dia maravilhoso, então é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.